Bem-vindos ao PH Radar, o programa que vai ao ar pelo canal Porta de Hangar, o canal da aviação. Se você não comprou ainda o livro Airplanes 2, um livro de imagens muito legal, com mais de 80 imagens, 120 páginas, entra lá no portadehangar.com.br, você pode comprar online, a gente manda para sua casa autografado. Estamos de volta aqui com nossos amigos de bancada, comandante Milton Parnes, o professor Pardal do canal Porta de Hangar, e meu irmão Led Santos. Bem-vindo vocês, Ledão, como é que vocês estão? Prazer estar aqui de volta, numa configuração nova aqui no PH Radar, já foi estreada em outros programas, ainda aqui no PH Radar. Prazer ainda não, né? Não, estreia, curtiram? Estreia, gostei. Opa, bacana. Ficou legal, né? Ficou diferente, bacana, né? Mais espaço. Parece que você entende de composição, parece que você entende de imagens, né? Fotocomposição, né? Exatamente, estou aqui na posição, não posso nem me mexer aqui, porque senão sai do enquadramento. Se olha lá como nós estamos bonitos na imagem, a gente consegue ver a gente lá no bonito, à minha esquerda, à minha direita, eu concordo, aqui no meio... Tá difícil. Tá difícil, mas... Não, mas o Ian é muito bonitinho. O Ian é um fofo, não? Puxou a mãe ainda bem, né? Fofo. Agora, Led, eu tenho que te defender. Vou defender você, meu amigo. Os caras estão comendo paçoca pra caramba, mas eu acho que é a propaganda que a gente faz, não é? Eu acho que é, inclusive já foram lá no Instagram, já foram lá na Paçoquita pedir pra eles patrocinarem o PH Radar. Eu acho que tá na hora, né? Inclusive isso aqui tava cheio da última vez. Tá esvaziando, mas não se preocupe que eu comprei uma caixa pra você lá na... Outra? Porque aquela última que você comprou eu já comi. Não, comprei outra. Outra. Então meu amigo. É uma por semana. Eu vou acabar abrindo uma paçoquita. Não, você não sabe, Milton. O Ian, o Led fica aliciando o menino com paçoca, bicho. Você acredita? É um negócio de louco, né? É tentador, é tentador. Meninos, vamos começar. Tem algumas notícias que não foram muito boas. Hoje, o dia que nós estamos gravando, né? Dia 25 de novembro, que é importante falar. Mas antes eu vou falar sobre um 767 da Amazon que escorregou em Vancouver. Quem fala? Na verdade uma excursion, né? Uma runner excursion, na verdade é mais o registro da informação, porque obviamente ainda é tudo muito novo, não tem investigação, não tem nada, mas coincidentemente foram duas aeronaves cargueiras aí que sofreram avarias nos últimos dias. Então teve esse 67 da Amazon, né, fazendo um voo para a Amazon, lá em Vancouver, no Canadá. Teve uma runner excursion, ainda vão levantar as informações, o aeroporto ficou impraticável, a pista ali ficou impraticável, porque o avião saiu aproximadamente 500 metros, 500, 600 metros. Escorregou bem. Condição de chuva, condição de neve, não sei ao certo, mas enfim, não teve nenhuma fatalidade nesse caso. E hoje, no dia que a gente está gravando, teve um outro acidente também com uma aeronave sendo operada pela DHL, também cargueira, estava com 4 pessoas a bordo, uma aparentemente faleceu. Estava com 2 passageiros, né, que não são passageiros, provavelmente algum funcionário, colaborador da DHL, ou algum tripulante técnico também adicional. E um dos pilotos, não sei exatamente se o piloto, comandante ou copiloto, veio a falecer. Um pouso curto, pousou antes da pista, não se sabe ainda, tem imagem, tem bastante coisa rodando ainda, mas ainda é muito novo. Difícil de enxergar nessas imagens, né? Difícil, noturno. De câmera de segurança, né, também. Mas deu uma alinhada. Quero voltar um pouquinho no outro do 767. Ô Milton, mas Vancouver não chove nunca. Não, Vancouver é um lugar tranquilo, não chove muito. Vancouver é bem úmido. Você já operou lá, não? Vancouver eu ainda não operei, voando não, mas como passageiro eu sou quase habitué lá. Mas no Canadá você já operou? Sim, mas a gente operava em Kelowna, Revelstoke, St. John's já na costa leste, Gander, aqueles lugarzinhos que é mais ou menos fresquinho. Então, num lugar desse, tem que tomar mais cuidado para a operação, sim, né? Vancouver é um local que chove 6 meses por ano e faz calor 6 meses por ano, mas eu não acredito que essa tenha sido a razão só, porque ele varou muito para fora da pista, né? Mas o que está me chamando a atenção agora é a quantidade de acidentes aeronáuticos em empresas comerciais que estão começando a acontecer. A gente precisa ir um pouquinho mais a fundo e ver realmente o que está acontecendo, principalmente em 4 dias nós foram 2 aeronaves cargueiras, né? A gente precisa abrir o olho para fatores humanos nessa condição. O vídeo está meio estranho do DHL,
mas parece que ele tem uma picada muito forte antes de bater no solo. Está muito estranho, porque pelo vídeo não dá para dizer muita coisa. Mas a gente precisa olhar um pouquinho com mais delicadeza os fatores externos, porque os incidentes e acidentes aeronáuticos em empresas aéreas comerciais ao redor do mundo estão aumentando com um nível preocupante. Eu acho que a gente precisa dar uma pesquisada funda nesse quesito. A gente fala muito de acidentes em aviação geral, que subiu bastante também. Inclusive foi uma conversa que nós tivemos semana passada, né, Led? Sim. E agora a gente está vendo esses índices aumentarem em empresas aéreas comerciais, que é um tópico que a gente vai discutir mais para frente a respeito da briga que está entre a Airbus e o FAA a respeito de Single Pilot Operation em Short Hauls e Dual Pilot Operation em Long Haul, que é o próximo tema que a gente vai isso aí discutir. ainda tem que estudar muito para fazer. Sim. Mas vocês acham, eu vou fazer um advogado do diabo, você acha que a cultura da aviação, os novos pilotos não estão sendo formados, a gente já falou disso aí, né, Gled, muito prematuro? Beca, é difícil. E indo para comercial muito novo? É difícil falar, Beca. Aí tem toda a questão do mercado, tá faltando piloto, tá faltando tripulante. E uma das questões aí que a gente vai falar também na questão do single pilot é também pela falta de tripulante e já se prevendo uma falta ainda maior de tripulante no futuro. Muitas pessoas não estão querendo fazer sua formação, é uma formação cara, trabalhosa, e até os tripulantes assumirem aí posições de comandante internacional, por exemplo, fazer esses voos longos, né, os long hauls, é mais complicado, demora mais tempo. E o investimento tanto do tripulante em si, né, do aluno piloto, como da própria companhia aérea. Então é uma questão mercadológica também. Eu não sei te precisar, não sei com qual idade ou com qual experiência as companhias estão contratando aqui no Brasil. Eu conheço bastante gente sendo contratada ali com as suas 500, 1.000 horas para começarem os treinamentos. Tem um ou outro relato de pessoas entrando com menos horas, né, mas não são muitos relatos assim. As companhias aqui no Brasil, pelo menos, estão abrindo as seleções, mas ainda tem um certo número de tripulantes disponíveis no mercado, vamos dizer assim, para que as companhias ainda possam dar uma filtrada. Lá fora está um pouquinho mais complicado, lá fora está um pouquinho difícil, mas eu não tenho os dados, eu teria que fazer um estudo aí para ver, mas é uma tendência que pode vir a acontecer ainda mais por conta de uma possível falta de tripulantes. Eu gostaria de comentar também a formação elementar desses pilotos que estão chegando. É uma questão antiga, eu brigo já com isso faz muito tempo, que os instrutores que estão dando instrução elementar são muito novos e com pouca bagagem. A gente tem que mudar esse conceito de aprendizado no Brasil, como já existem profissionais, instrutores profissionais voando fora do Brasil, onde eles deixam de ir voar companhia aérea para que fiquem na instrução elementar e dê uma instrução com qualidade. Falta esse apelo para as escolas brasileiras terem instrutores capacitados, gabaritados, com larga experiência, pilotos aposentados, que é o que acontece no mundo afora, pilotos que cumprem sua carreira, voltam para a escola para passar o seu conhecimento na base, na gênese da formação do piloto. Nós temos um esquema no Brasil, infelizmente, que é o instrutor de voo fazer hora para subir para a companhia aérea. E isso não acontece com as escolas brasileiras. O ciclo, a rotatividade dos instrutores, quando eles ganham experiência, eles saem para a empresa comercial e deixam a formação elementar a desejar, fazendo com que isso se torne um ciclo viciante e a gente não consiga ter uma formação de peso desde a gênese, desde o piloto privado até o piloto comercial, multimotor, simuladores de voo, IFR, para completar a formação desse piloto para que ele possa ir para a aviação comercial. Essa é uma briga que eu gostaria muito de discutir, já tem um papo em off. Já falamos a respeito disso, acho que você tem que abaixar um pouquinho a sua cabeça, porque você está saindo do quadro, o Beca vai ter um ataque aqui. Olha lá, hop! Aí eu me escondo atrás do microfone. Não tem problema, mas você está cortando a sua testa. Essa testa maravilhosa. Linda, maravilhosa. Mas, Milton, eu concordo 100% com você. Já falamos várias vezes disso. Novamente também tem aquela questão mercadológica. Mercado de trabalho, mercado comercial.
O cenário perfeito, concordo 100%, a parte de experiência e na formação elementar de novos pilotos, com certeza deveria ser, teria que ser assim. Acho que a gente tem que trabalhar para isso, né? Principalmente nós aí que estamos tentando fomentar, principalmente parte de instrução elementar, mas uma questão mercadológica, principalmente no Brasil, aí, um país de tamanho continental, é muito complicado para as escolas pagarem salários compatíveis com as companhias aéreas ou com os táxis aéreos, com a aviação executiva, para instrutores de voo. A hora de voo no Brasil hoje é muito cara, né? Então também, muita gente não quer se tornar piloto porque a hora de voo é muito cara. Se você trouxer um instrutor e tiver que pagar mais ainda para eles, vai se tornar mais caro ainda. Claro que seria ideal. Ou até para o próprio piloto ter a opção, ou falar, não, eu vou sair do meu voo comercial, vou sair do meu executivo, ou vou me aposentar e eu não quero ficar sossegado. Eu quero ir dar instrução porque eu gosto de voar e porque eu sei que eu vou ter uma renda suficiente que justifique eu ficar voando o dia todo com aluno em instrução. Então, eu entendo perfeitamente, concordo 100%, estou também fazendo um pouquinho do advogado do diabo aqui, porque é uma situação muito complicada no Brasil. Hoje, eu concordo 100% também, todos os instrutores, todos não, mas a boa parte deles, não diria aí 95%, estão na instrução, não pelo dinheiro, mas sim para adquirirem horas de voo. A moeda que eles utilizam, que eles recebem é hora de voo para eles poderem aplicar para uma companhia aérea. O que é muito importante, né? Um degrau. Que é muito importante, porém, vai muito de como que ele vai encarar essa aquisição de experiência. Se essas 500 horas, 1000 horas que ele vai adquirir, que é o que ele está interessado na instrução, você vai fazer isso prestando uma boa instrução, e para isso ele tem que ter tido uma boa instrução também, tem que se profissionalizar, ele tem que ser um bom instrutor durante essa jornada. Não basta ele, estou aqui, vou fazer minhas 500 horas e vou picar a mula daqui. 500 horas também tem que ser de FR, tem que ter um pouco de tudo, né? Sim, engloba não adianta tudo também. chegar lá só voando um avião monomotor visual, que vai chegar na hora do simulador lá, vai entrar pelo cano. Beca, hoje é muito difícil para escolas e aeroclubes conseguirem, por exemplo, instrutor de FR para simulador, que a ANAC exige que tenha pelo menos 50 horas em comando de FR real, para você poder ministrar a instrução IFR. Incrível, 50 horas de voo real IFR. Eu acho pouquíssimo, mas o cara que tem essa experiência não quer ser instrutor. É o mínimo minimorum. A gente sabe de várias escolas que estão aí no mercado com capacidade, com equipamento e a mão de obra elementar, que é o professor. Isso não é só na aviação, pessoal. Nosso país como um todo, no nível de educação, estamos muito a desejar. Trazendo para o mundo da aviação, o piloto privado, o pré-primário das escolas, é um paralelo igual. O nível de educação está muito complicado, porque nós não temos professores gabaritados, e quando nós temos esses professores, eles são raríssimos, e sorte do aluno que tem um professor à altura e que possa desenvolver esse futuro piloto. É muito difícil, eu concordo também com o LED, mas quando a gente chega na aposentadoria, LED, a gente não está olhando para salário. Então é como se fosse uma convocação para os colegas que estão aposentados e que gostam de voar, que tenham essa paixão, que procurem as escolas, que venham motivar esses alunos com a sua experiência, com a sua vocação, com a sua dedicação, com o seu conhecimento, para que a gente possa ter uma formação melhor no futuro. Eu acho que por aí é uma das saídas. Isso seria muito interessante. Se pessoas com esse perfil, né, que já têm essa experiência, estivessem dispostas. Qual é a questão? Quando a gente estuda o instrutor de voo, tem muita questão do altruísmo. Inclusive isso é falado lá, dito no curso teórico de questão de prova, INVA, né? É questão de prova, inclusive no curso prova, de INVA. Termos mais pilotos aí com esse perfil já querendo fazer essa parte aí do altruísmo e se dedicando à instrução, ia ser realmente muito bom. É muito legal você poder dar instrução para o cara e ver o cara se formar, né? Evoluir. É uma coisa que vale muito a pena. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero.
Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. A MF Sim desenvolve simuladores de voo para treinamentos profissionais ou hobby. O objetivo é levar a experiência de um voo simulado a níveis extremos, com tecnologia própria e de ponta, com qualidade e custos competitivos, facilitando o pagamento para escolas de aviação e hobbyistas. Temos simuladores de várias aeronaves, como Cessna 152, 172, convencional e G1000, Baron 58 convencional ou G1000, Seneca 2, Caravan C208 e muito mais. Visite nosso site mfsim.com.br. Mencione o código PHMFSIM e obtenha vantagens que só a parceria do Porta de Hangar pode oferecer. Meninos, é o seguinte, eu vi uma notícia do primeiro acidente fatal do Honda Jet lá em Falcon Field, no Arizona. E estranho, né, o acidente, porque a reportagem diz que eles estavam com 133 nós. Milton, esse avião está voando faz tempo, não está? Estaria voando faz tempo. Muito estranho. A simulação mostra que ele corre a pista inteira e vai colidir com um veículo após a pista, muito depois da pista. E uma coisa estranha que a gente vai discutir também, que é um pouquinho de performance, né? Ele tentar um reject takeoff acima da V1. Já não dá mais, né? Já, V1 é mandatório. Mão fora da manete, mãos para o manche, roda o avião e faz voar. Não existe aborto de decolagem após a V1. Não existe. Por isso que a V1 existe. A V1 é exatamente essa definição. Não existe pista o suficiente já calculada na performance, no peso, na capacidade de frenagem do avião, do pavimento, que já se sabe que o avião não vai parar naquela condição. Então, realmente, por isso que não... A não ser que tenha uma falha estrutural muito grande, onde você nem consiga tentar voar, não foi o caso, né? Existem algumas imagens aí da questão de segurança, mas realmente não se aborta a decolagem após a V1. Então... Estranho, realmente. Sabe, Led, um ano eu estava em Oshkosh e um cara decolou com, não lembro se era um Baron Bonanza, honestamente falando, e ele esqueceu, eu não estou falando que foi isso, tá? Só para dar uma ilustração. Ele esqueceu a trava de comando do profundor no avião. Uma trava de comando, né? Ele conseguiu se safar, pousou em frente, deu uma lenhada boa, mas saíram andando do avião, batendo a poeira, como dizem. Você acha que isso pode acontecer num jato executivo? Beca, como diz uma das filosofias Cipair, não existe acidente sem precedente. Teve esse caso do Bonanza, existem outros, inclusive com jatos comerciais, jatos executivos também, onde a trava de comando também não foi retirada, não foi desacoplada devidamente, e aí acontece tudo isso. O cara vai lá, dá potência, tudo bonitinho, o avião funciona perfeitamente, mas a parte de pilotagem do avião é impossível de ser feita porque os comandos são fisicamente travados. Né? Para quem não sabe, existem travas de comando para quando o avião está no solo, para ventos, outras aeronaves operando em volta, os comandos não ficarem batendo, desgastando, podendo causar algum dano nos comandos do avião, né? Nas superfícies aerodinâmicas principalmente. E a primeira coisa de checklist de aceitação é você fazer uma verificação se a trava de comando está retirada, e diversos outros checklists, né? E eu estou falando até de Cezinhas, aviões pequenos, você também faz um check de comandos antes da decolagem. Então você faz toda a amplitude de comando, qualquer avião comercial, se vocês estiverem na janelinha, vocês vão ver todo o aileron indo para um lado, todo o aileron indo para o outro lado, profundor, é difícil de ver da janela, mas qualquer outra aeronave operando aí, vocês vão ver profundor ao máximo, ao mínimo. Então existem cheques de segurança que são feitos, né? Se foi o caso, uma trava de comando, pode ter sido aí, sei lá, qualquer outra coisa, muito cedo ainda para a gente ficar especulando a respeito, mas sim, trava de comando pode ser um fator contribuinte, não existe acidente sem precedente, como você mesmo disse, tem aí a questão desse Bonanza, existem outros casos também bem documentados de trava de comando, aguardar para ver. Inclusive existem aviões comerciais maiores, a informação sinótica da amplitude do comando, como Airbus, como Boeing, a gente consegue ver as superfícies que estão sendo aplicadas e a full deflexão.
No último avião que eu voei foi um Legacy 650 Embraer, a gente tem a Gust Lock, e o mais interessante da Gust Lock é que ela trava para o fundor e ela não te permite você dar potência se ela estiver aplicada, porque ela é um batente, ela só consegue ir até o mínimo de N1 para táxi. Depois disso o avião não consegue acelerar. Eu não conheço o processo de trava de comando do Honda Jet. A gente pode até estudar e trazer no próximo programa, mas é uma suposição que tenha sido isso. Existem N motivos que você possa ter um travamento de comando, configuração errada de estabilizador? Não, de você ter, por exemplo, o avião com CG muito dianteiro, você fazer força e o avião não está balanceado, ele não sair na V1, pode acontecer. Mas então, você acha que o estabilizador na posição errada? Não pode ser? Ele pode estar numa posição errada, ele pode estar balanceado errado e o avião não responder ao comando. Você tem a sensação de estar puxando o avião, mas ele está tão dianteiro que o profundor não vai conseguir fazer com que o avião saia voando. É uma outra suposição. É difícil você imaginar um avião na V1 não voar. Alguma coisa estranha aconteceu nesse acidente. De qualquer forma, é uma coisa muito triste acontecer um acidente desse com um avião bacana, moderno, né, que é o Honda Jet. Aquela matéria que você fez no seu canal, Led, mostrou muita coisa sobre esse avião, que é um avião muito seguro, muito bem feito. Muito bem feito, muito bacana. Concepções de fabricação, de engenharia muito legais, muito interessantes. Realmente é uma pena, muito triste. Qualquer acidente, né? Muito triste. É o primeiro do Honda Jet, já tem alguns anos que o Honda Jet está no mercado. Então, aguardar as investigações para que a gente aprenda aí lições. Nós operadores de Honda Jet, outros por aí também, aprendemos as lições. Ô Ledão, eu estou vendo uma notícia aqui que é o seguinte, o Kyle Clark, ele é o fundador da Beta e também piloto de ensaio do Alia Ecetol. No primeiro voo. Eu não sei o que é esse tal. Você pode me ajudar, por favor? Bequinha, a gente também não sabia antes de começar a gravação. A gente está acostumado a ouvir e a ler a respeito do eVTOL, né? Electronic or Electric Vertical Takeoff and Landing, que são aqueles aviões quase um drone, né? Guardadas as devidas proporções. Quase um drone. E agora o Ecetol, você troca o V pelo C, fica Electric Conventional Takeoff and Landing. Ou seja, um avião que decola e pousa de forma convencional, assim como qualquer outro avião, porém de maneira elétrica, né? Não há motor por combustão, há motor elétrico. Existem algumas outras iniciativas nesse mesmo rumo, com aviões elétricos. É um nome interessante, uma outra linha de estudo, tem alguns já sendo feitos por aí. Tem o Pipistrel elétrico também, algumas outras, a gente já falou do Caravan, que tem um gerador de potência elétrico também para ajudar no motor a combustão. Enfim, existem algumas alternativas, alguns estudos. Esse é mais um que está vindo por aí, acho muito válido, acho muito interessante. Como início de estudo, início de voos de ensaio, certificação, a mesma coisa que a gente já falou em voos de drone, em voos não tripulados. Tudo tem que começar de alguma maneira, tem que ser feitos os investimentos. Então, vamos aguardar, vamos ver aí os resultados que isso traz e como que a indústria pode aproveitar isso. Legal. E o que você pensa desse avião? Milton, diferentemente de um eVTOL, ele é um avião convencional, o Ecetol, mas ele decola mais curto? Quais são as vantagens desse avião? Eu não conheço a performance dele, mas está mostrando mais uma tendência mundial de mudança de combustível fóssil para combustível elétrico, não poluente, ou seja, o elétrico. Nós visualizamos o de Havilland, né, o Beaver, com motor elétrico, full elétrico, né? Em Oshkosh. Verdade. Então é uma tendência, eu acho que a indústria está procurando uma alternativa para combustíveis fósseis e está se virando muito para o lado elétrico. Aí nós vamos cair em condições de bateria, reciclagem de bateria, de repente as baterias num futuro, na hora de reciclar, vão ser mais poluentes que o carbono do combustível. Mas já são bem poluentes, né? A forma de reciclagem, né, Led? Essa é a questão que a gente está E de produção levando, também, né? Produção, peso, performance, então tudo vai... O tempo vai dizer se é vantajoso ou não, mas tem que se fazer a pesquisa, tem que botar em produção e ver se realmente funciona. Eu acho que o caminho é esse, tanto os eVTOLs como os Ecetóis. Exatamente. Uma das vantagens do eVTOL é a decolagem vertical. Você
pode diminuir bastante a infraestrutura aeroportuária, né? Não me parece ser o caso aí, claro, se decolar muito curto e tal, talvez ali numa pista, numa rua de condomínio, por exemplo, seja possível fazer isso aí com uma infraestrutura menor, mas ainda assim vai ser maior do que um eVTOL. Mas já que você falou um pouquinho de combustível fóssil, só um adendo aqui, só uma nota, já estão voando nos Estados Unidos com a Avegás sem chumbo. Então, isso é interessantíssimo. É uma evolução interessante. A OPA, lá, a Associação de Pilotos Proprietários de Aeronave, também fez um estudo bastante grande, bastante técnico também, para a viabilidade desse tipo de combustível. O chumbo ele é extremamente poluente também. Então, é o mesmo combustível, porém com outro antidetonante ali, um outro elemento para se tirar o chumbo. Então, bastante interessante. Acho que é uma evolução. Os mecânicos vão ficar tristes agora, não vai ter que descarbonizar a cabeça de pistão, velas, eu não sei qual limpar outro... magneto. Não, nada disso. Eu não sei qual outro tipo de consequência que o não chumbo, se o motor vai trabalhar um pouco mais quente, se existe algum outro tipo de aditivo colocado no combustível que talvez dê algum outro tipo de manutenção. Eu vou até ler um pouco mais a respeito, trazendo no próximo programa aqui para vocês, mas só queria fazer essa nota aí porque também estamos evoluindo. O Avegás é um dos combustíveis mais arcaicos, mais antigos que existem. E mais caros. Mais caros, mais poluentes. E ele só existe hoje por conta da aviação geral, por conta da aviação a pistão. Então, acho que já passou da hora de evoluir. Bom, cada vez mais a Embraer está aparecendo no mercado internacional. E agora a DHL quer usar os E-Jet 190 para fazer transporte de carga. O que vocês têm para dizer isso aí? É o Expresso, né? Express. Uhum. Eu acho muito bacana o desenvolvimento da Embraer e como a Embraer está cada vez mais absorvendo mais mercados e se tornando uma gigante, como ela já é uma gigante, é a terceira maior fabricante do mundo. Isso é muito legal, né? O E-Jet, o 190, ele já tem a transformação para a porta de carga, já existe. Então você tem a capilaridade do modal de carga, a logística tem que ser muito grande. Você precisa de aviões grandes, aviões médios e aviões pequenos, desde o Caravan até o 777 e aviões cargueiros já consagrados. A Embraer também tem um produto que eu adoro fazer essa cutucada na nossa amiga Embraer. O KC-390 para avião de carga deve ser um espetáculo em produção, em rendimento para as empresas cargueiras. Embraer, pensa um pouquinho com carinho no KC-390 para uso civil ia ser espetacular, né? Para uso civil ia ser maravilhoso. Para o transporte de carga. Eu acho que é um excelente avião. Também gostaria de ver muito. E só reforço o que o Milton disse. Realmente a Embraer está sempre se destacando no mercado. A gente já falou várias vezes aqui no PH Radar sobre o uso das aeronaves da Embraer no mundo afora e a utilização, a opção por utilizar um Embraer, um E-Jet, um 190 realmente é por conta disso, por conta dessa qualidade do produto da Embraer. Economicamente para eles é muito viável, é muito bom. Então, para transportar carga também é extremamente interessante. E os 190 são aquele modal de carga que com tiros mais curtos, que você não tem tanta demanda de densidade de carga para grandes destinos, Manaus, Recife, Vitória, que são grandes centros que recebem carga. Você pode redistribuir essa carga num avião menor a um custo menor. Então é bastante interessante, sendo que já existe o STC, a mudança da porta de carga para o Embraer 190. Legal. Pessoal, para quem não sabe, o STC é um serviço que é um documento, né, Milton? Sim. Que mostra as modificações e é obrigado a empresa a comprar esse documento para poder fazer as modificações. Falei certo, Led? É uma certificação, Standard Technical, não sei qual que é o último C, mas são padrões que a indústria adota, que os fabricantes adotam, certificam suas aeronaves, fazem todos os ensaios necessários, e aí, tendo o STC, você pode fazer aquela aplicação que já foi ensaiado, já foi tudo verificado, tudo bonitinho ali, certo, de acordo com uso. Pronto para uso. Então, não é gambiarra, não é teste, não é nada. O próprio fabricante, com toda a parte de engenharia, já fez o STC. Então, quando você vai comprar uma peça STC, ela é mais cara do que uma peça que não tem. Não é porque a peça em si é diferente, mas é porque todos esses ensaios, estudos, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento foram feitos. O STC não pode ser repassado para outro... Por exemplo, você vendeu o avião, você não pode repassar ele, pode?
Ou aquele STC pertence à companhia? Pertence ao avião. Pertence ao avião. A partir do momento que ele é instalado, ele pertence ao avião. O STC é o Supplemental Type Certificated, ou seja, ele muda uma configuração básica de produção para o modelo desejado. Então, por exemplo, o E-Jet 190 é um avião de passageiros. Para ele se tornar compatível para a carga, ele precisa ter uma porta de carga. Essa porta é maior, então tem que ser feito todo um estudo estrutural de mudança de fuselagem, qual a capacidade que o avião vai ter de carga, e isso requer um STC. Você viu que da sigla STC eu só acertei o último C que eu não sabia. Eu né? não sabia nenhum desses. Nem eu fui pesquisar também. Eu Professor Pardal confundi é bom, com bicho. TSO, que é o Technical Standard Order. Então, se a gente não sabe, a gente consulta os manuais. Se a gente não consulta os manuais, a gente vai para os professores. E os universitários não Os vão? universitários de vez em quando. Adoro, Hoje em dia eu adoro prefiro esses não dois meninos aqui, eles são fera Hoje em dia eu demais. não conto muito com os universitários. Eu vou no pai dos burros mesmo e a gente consulta e dá a informação correta para vocês. Isso é importante. Olha aqui, eu estou lendo uma notícia aqui, que é uma notícia de outubro, já ultrapassada um pouquinho, que recuperaram o voice record da mulher que pousou um King Air C-90, onde o marido dela teve um infarto, né? E ela conseguiu, com sucesso, pousar esse avião. Eu gostaria que vocês comentassem com essa relação, porque ou ela voava muito com o marido, pilotava um pouco, coisa e tal, ou agora, né, tem a possibilidade de ter o Safe Return, que é uma coisa interessante. Para a gente chegar depois no final, eu gostaria que vocês comentassem sobre a Airbus querendo colocar single pilot. Beca, essa notícia ela é recente. O fato aconteceu em outubro, mas a notícia em si só foi liberada faz pouco tempo. Realmente, o comandante ali, o piloto da aeronave, passou mal, infartou, e a esposa dele conseguiu, com a ajuda ali de controladores e tal, fazer o pouso. Existem alguns casos documentados aí na história que pessoas sem experiência já conseguiram fazer pousos onde o piloto se tornou incapacitado. Porém, isso é bastante difícil, é bastante complicado. A maior parte dos casos, quando isso acontece, o passageiro ali, parece que ele voe bastante, ele não consegue nem fazer uma leitura correta dos instrumentos, fazer um ajuste ali correto, por mais que ele tenha bastante auxílio, até às vezes tem dificuldade com rádio, né? Qual botão que eu vou apertar para falar com o controlador? Às vezes a pessoa não sabe que tem que apertar, soltar. Enfim, então é uma situação bastante delicada. Nesse caso, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo bem, até por isso que acaba virando notícia também. Então, pensando nessas coisas, você perguntou aí do Safe Return, né, do Smart Glide, existem algumas tecnologias hoje em dia que já visam a tentar auxiliar, principalmente as operações single pilot. As aeronaves estão ficando cada vez mais complexas, mais tecnológicas, e ainda assim com apenas um tripulante a bordo. Então, você está ali voando com a sua família, como era o caso aí, se tivesse essa opção disponível, bastaria ela apertar o botão ali, o próprio avião já faria toda a configuração, entraria em contato com os órgãos de controle, colocaria o transponder no código de emergência e faria o pouso sozinho, o corte do motor, de uma maneira muito mais segura. Não seria uma tentativa onde, se não desse certo, provavelmente ela se acidentaria. Então, hoje já existe tecnologia para facilitar, para evitar que casos como esse possam vir a se tornar um acidente. E aí a gente entra na questão de single pilot. Aí ele estava voando sozinho, não sei, não entrei a fundo aí na questão da saúde dele, se ele já tinha alguma predisposição a ter um infarto ou não, se ele já tinha mais idade ou não. Quanto mais idade, quanto mais predisposição a pessoa tem, sempre é recomendado se ter um safety pilot, alguém junto com você voando, para o caso de você se tornar incapacitado, ou até só para te ajudar ali no dia a dia, também né? Infarta, né? Também. Eu sou a favor do safety pilot. Claro, se na hora que você for ver a estatística, qualquer coisa que incremente a segurança, eu também sou a favor. Tudo bem que tá voando com a família, não quer ter uma outra pessoa estranha ali, enfim, não vou entrar no mérito da questão. A estatística diz, quanto mais velho, quanto mais predisposição tem, maiores são as chances. Nesses casos, é quase que mandatório você ter um safety pilot mesmo, uma aeronave simples, um monomotor aí, a pistão, é alguém ali que vai no máximo te auxiliar. E aí a gente entra naquela velha questão que já discutimos várias vezes, single pilot para aeronave comercial, para voos de curta duração, diminuição da tripulação composta, tripulação de revezamento para os voos de longa duração. Existe um zoom no mercado, já foram feitos, aeronave não tripulada, tripulada só com o piloto. Imagina um caso desse numa aeronave comercial, onde o piloto, por qualquer motivo que seja,
tenha um infarto e não consiga pousar a aeronave, por exemplo? Será que alguém conseguiria sequer acessar o cockpit com as questões de segurança do cockpit com portas travadas? São várias questões que a gente tem que levantar. A Airbus está fazendo uma pressão. Vou até deixar o Milton, que está mais por dentro disso e entende mais do assunto, falar um pouquinho. Antes do Milton falar, eu gostaria de falar um negócio. Existe a chance, a possibilidade de pilotos remotos ou não? Existe, mas já se faz hoje em dia. Volta naquela questão dos eVTOLs. Uhum. Aquela questão que a gente já falou várias vezes. Existe. Você entraria num avião. Tem um piloto lá. Não, o ponto é: tem um piloto mesmo de carne e osso voando o avião. Caso alguma coisa aconteça, se não tiver alguém que possa entrar na cabine, um piloto remoto em vários pontos do globo. Existe, mas eu acho que a complexidade de uma implementação do sistema desse é muito maior do que você colocar isso dentro do avião. Porque aí você depende de internet, satélite, de um monte de coisa. Copila, né? É mais fácil você ter copila ou você ter sistema já embarcado na aeronave como o Smart Glide, que já está tudo embarcado ali e só depende de alguém apertar, ou até uma ativação automática desse sistema, se o piloto não interagir com os comandos. Digamos que o cara está voando sozinho e infarte, não tem a esposa dele ali. Pô, se o sistema da aeronave entender que há 60 minutos ou 30 minutos, ninguém apertou nenhum botão, o avião não fez nenhuma mudança, ele se vira. O avião vai entrar nesse modo automaticamente. Eu acho que essa tecnologia embarcada no avião é muito mais fácil de ser implementada, muito mais barata, muito mais confiável do que você ter vários pilotos remotos aí tentando pilotar e depende de internet, satélite. A tecnologia já existe. O Safety Return já está implantado. O Smart Glide é uma tecnologia nova também, que é para condição mais de monomotores e bimotores de baixa performance, onde ela calcula para você a tua melhor velocidade de planeio para maior distância. Esse é o Smart Glide. O Safety Return, ele vê meteorologia apropriada, local apropriado, configuração para pouso, corta o motor para você. Então, eu acredito que o Safety Return já é uma tecnologia bem sedimentada, já é aplicável, já está embarcada e isso ajuda bastante. O LED citou a respeito do Safety Pilot. Na aviação comercial até hoje, enquanto um aluno novo entra para aprender a voar o avião comercial, existe no Jump City um Safety Pilot. E esse Safety Pilot ele só é dispensado quando o instrutor que está dando instrução para aquele copiloto é considerado apto a assumir a função, desde que o comandante possa ter uma incapacidade. Por isso que o Safety Pilot está embarcado. Com relação à Airbus, a pressão é muito grande para 2 pilotos em voos long haul e 1 piloto para short haul. Existe um movimento muito grande já dentro do Senado americano contrapondo esta posição da Airbus. É uma situação muito delicada, visa mais o lucro da indústria também, devido à falta de mão de obra e o barateamento do voo em relação a salário de tripulação. Eu acho que a gente tem que tratar a aviação com um pouquinho mais de respeito e um pouquinho mais de segurança. Eu acho que a gente está abrindo mão, a gente está abrindo um gap de safety e de security nessa condição de single pilot e dual pilot para long haul. E lembrando que ainda não existem estudos, porque não existe operação single pilot, né, numa aeronave comercial, numa operação comercial, então não existem estudos que possam balizar a segurança e a viabilidade desse sistema. Ou seja, a partir do momento que isso for implementado, vai ter que ser estudado, se for implementado, vai ter que ser estudado se isso é realmente seguro ou não. E as ocorrências que começarem a acontecer, ocorrências que ocorrerem, enfim, depois que isso for implementado, se vão ter algum aumento, alguma coisa assim ou não. Hoje não existe esse tipo de estudo, por mais que tecnicamente seja possível, seja viável, é aquilo, né? Nunca foi feito. Então, vai começar a ser feito, as coisas vão começar a aparecer. É igual aquilo, a gente faz os voos de ensaio, faz os voos de teste, a gente falou bastante da Boeing também, mas na hora que o avião está voando, na hora que a operação está acontecendo, muitas coisas que não foram previstas ali acabam aparecendo. Então, e a questão de segurança, são vidas que estão sendo transportadas, tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção. Enfim, veremos. 2 cabeças pensam melhor que uma. É o CRM. Sempre. É isso aí? Legal. Gente, obrigado pela participação mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. E obrigado, Gabriel, pela força. E se você não está inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se. Deixa o like aqui. Não, like, Ledão. Você fala bonito. Vai lá. Ativa o sininho, dá o like, ativa o sininho, se inscreva no canal.
Manda aí um superchat também, é bom. Aí, ó. E tudo isso. Então tá bom. Valeu, Milton. Valeu, Ledão. Um abraço, valeu. até semana. Obrigado, Gabriel. Um abração.